possa entender melhor a questão da construção do circuito eletropneumático, desenvolver uma lógica, a gente vai fazer passo a passo aqui. Qualquer dúvida vocês perguntem. Então, o primeiro passo que a gente fez, que eu comecei aqui, eu já ia começar a montar aqui, mas eu resolvi montar com vocês essa parte. Então, eu coloquei 3 pistão, 3 válvulas, 4 por 2 vias. Então, a questão dos pistões, vocês sabem, faz a ligação nas válvulas, normal. Daí, depois que a gente faz a ligação na válvula, vamos ligar a linha de ar. Se vocês estiverem com o aplicativo aí do FluidSim aberto, podem ir fazendo junto. Se vocês de repente estiverem utilizando o aplicativo no celular, vai fazendo pelo celular. Se conseguirem estar visualizando junto, né, com a explicação, podem ir fazendo. Se não, vocês podem ir fazendo no caderno, caso vocês não estejam com o aplicativo. Aqui eu estou colocando a linha de escape, né? A gente coloca um escape em cada válvula. Bom, a primeira parte está feita. Agora vamos dar nome a cada pistão. Vamos chamar de A, B e C. O que eu fizer para pistão A e a válvula do pistão A, a gente só vai repetir, só vai mudar o nome para B, e nas válvulas do pistão B e no C também é a mesma coisa. Então a primeira coisa aqui, no pistão A, a gente tem que fazer o quê? Colocar o nome e colocar as indicações do sensor. Então eu vou abrir ele, vou colocar o nome dele, pistão A, que vai estar aparecendo para nós. Esse nome não é importante para desenvolvimento da construção do pistão, do circuito. Esse nome aqui, ó, que eu coloquei A, ele só vai ser uma indicação para nós, mas esse sensor aqui é importante. Então aqui eu vou colocar A1, 0 e 0. Eu vou pegar como costume que a gente pegou, vou colocar A2. Na última linha a gente podia escolher a segunda, a terceira, a quarta, qualquer linha dessas, mas para ficar um pouquinho melhor, a gente vai colocar na última. E o que é essa numeração? Ele está dizendo aqui, ó, que o A1, que vai ser o meu primeiro sensor, ele vai atuar de 0 a 0. Então, bem no ponto 0, vai estar o ponto de atuação do fim de curso. No A2, vai ser meu sensor também de fim de curso, mas ele vai estar atuando em 100 milímetros a 100 milímetros. Então, quando o pistão estiver em 100 milímetros, que no nosso caso é o pistão totalmente aberto, né? Totalmente avançado, ele vai estar atuando. É por isso que é 100 aqui, ó. Não é porcentagem, é milímetro. Então, eu dou um OK, vocês vão ver aqui, ó, e já apareceu o nome do pistão, sensor, tudo certinho. Para ficar mais fácil, a gente puxa aqui, ó, o A1 e A2 aqui, ó. Por que a gente vai puxar aqui? Para quando o pistão estiver movimentando, a gente possa visualizar melhor aonde está acionando. Então, ali vai ser já para ficar uma melhor visualização para a gente. Vamos fazer a mesma coisa no pistão B. Então, ele abre direto essa tela do sensor. Vou colocar aqui B2. 100. Ele já puxa direto o 100. Vamos colocar o nome aqui dele, B. Dá um OK. Acontece a mesma coisa que aconteceu no pistão A. Puxa ele ali para depois, na hora que a gente tiver fazendo o movimento, fica bem mais fácil a gente visualizar que o pistão está acionando B1 e também B2. Mas se vocês não quiserem, não tem problema. Então, vou vir aqui e fazer a mesma coisa. Dá um OK. Bom, a parte do pistão está feita. Agora, no pistão, a gente não mexe mais. Agora, eu vou fazer na válvula. As válvulas aqui, vocês veem que não tem solenoide. Não tem nenhum tipo de acionamento aqui nela.
Então, você tem que abrir ela. Vem aqui, ó, em eletropneumática e coloca solenoide dos dois lados. Por que nos dois lados? Porque um vai mover a válvula para avançar, opção, e um vai mover a válvula para retornar. Vamos fazer com K1 as 3. E mais aqui a válvula do pistão C. Bom, eu tenho por costume colocar, a gente sabe que solenoide a gente coloca o S, né? A gente tem, não é uma norma, a gente pode escolher outro nome, mas o comum é a gente estar utilizando a letra S para nossa válvula solenoide. Então a gente pode colocar S1, S2, S3, S4, a numeração que a gente quiser. Mas, para ficar mais fácil, a gente começou a adotar. Vocês viram nas aulas passadas e acredito que seja uma forma um pouquinho melhor para a gente estar visualizando. Vamos colocar SA1 para o pistão 1, para o pistão A, e 1 para avanço. E SA2 quando a válvula for dar o recuo para o pistão. Então, desse lado fica 1, desse lado ficou 2. Então, SA é porque é solenoide do pistão A. 1 porque é avanço, 2 é recuo. Fazemos assim em todos os pistões. SB1, SB2. 1 e SC2. Bom, a nossa parte de pneumática está realizada. Eu já montei as linhas aqui. Tá tudo certinho. Não tem problema. Então, dessa parte da pneumática estamos resolvidos. Bom, agora o que nós vamos ter que fazer? Agora nós precisamos criar um acionamento elétrico para a nossa sequência. A nossa sequência vai fazer o quê? Ó, eu vou dar um play aqui para nós visualizar a nossa sequência. Opa! Ah, foi. Então, qual que é a nossa sequência? Tem que avançar o A, o B, o C, e depois recuar A, recuar B e recuar C. E a gente tem que fazer assim, ó. Se nós fôssemos fazer manual, era só vir aqui, ó, clicava aqui, fazia esse movimento, depois voltava, clicando na válvula. Mas a gente sabe que fisicamente a gente pode fazer isso, pegar no piloto da válvula e acionar ela para avançar, podemos. Mas, né, é um trabalho desnecessário quando a gente tem a possibilidade de fazer um circuito elétrico para a gente estar fazendo automático, manual, ou, né, no nosso caso, um comando remoto lá, que é o comando à distância, que essa é a intenção. É por isso que a gente está aprendendo eletropneumático, para fazer um comando à distância do circuito pneumático. Então, primeiro passo, vamos colocar o 24 volts e o 0 volts. Por que 24 volts e 0 volts? Porque é a tensão da alimentação do nosso circuito. Nosso circuito ele trabalha com essa tensão. Todos os circuitos eletropneumáticos trabalham com essa tensão? Não. Isso aí vai depender da nossa bobina, do contactor que a gente utiliza e também da tensão da solenoide. Ela pode ser atuada em 220, pode ser atuada em 127, isso daí depende do fabricante e depende do que você vai querer. Mas nós temos nesse software aqui para utilizar 24 volts positivo e o 0, que seria o nosso negativo do nosso circuito. Então, para acionar um circuito eletropneumático, qual que é o passo a passo para a gente fazer? Bom, primeiro eu preciso entender que cada válvula, eu preciso criar um acionamento para cada válvula. E o que eu preciso fazer para acionar cada válvula? É a forma muito simples. Eu pego a válvula, trago ela aqui para o meu circuito. Então,
ligo direto no 0. Vamos dar o nome dessa aqui de SA1, que seria a primeira válvula. E vamos colocar aqui, ó, vou colocar um botão para deixar ele aqui, ó, como desliga, né? Só para ele deixar aqui. É um costume que a gente sempre tem, colocar um botão desliga no começo do nosso circuito. E eu vou colocar aqui, ó, embaixo, logo embaixo, um botão liga. Eu vou puxar aqui uma linha. E vou ligar ele aqui. Opa, ele ficou torto. O detalhe do Fluid Sync é que a gente às vezes não consegue deixar ele bem alinhadinho. Depois a gente só vem aqui e acerta. Vou dar o nome aqui, ó. Desliga. Caso vocês não consigam. Depois vocês queiram visualizar por que tem dois botões ali. Eu vou colocar a liga aqui, ó. Bom. Tá feito o meu circuito eletropneumático. Primeira parte. Vou dar um play. Esse botão vai fazer o que com o meu circuito? Vai apenas acionar meu pistão para frente. Bom, então se eu sei que se eu alimentar a minha solenoide direto com 24 volts e 0 volts, eu consigo fazer meu pistão avançar? Consigo. E para eu retornar o meu pistão, o que eu tenho que fazer? Apenas colocar uma alimentação na solenoide SA0, SA2. Então eu vou fazer isso. Eu vou trazer um botão aqui. Alimento esse botão, né, normal. Trago uma solenoide. Coloco o nome que eu quero nela, que no nosso caso é SA2. E puxo a alimentação aqui. Bom, agora o que vai acontecer com o meu pistão? Avança e recua. Professor, para fazer uma sequência lógica, eu preciso fazer tudo isso? Bom, se eu tudo isso for alimentar cada válvula do pistão, dos pistões, sim. É só a gente fazer passo a passo. Então, ó, eu tenho avanço do A e recuo do A. Bom, eu sei que não é esse circuito que a gente vai desenvolver hoje. Qual circuito que a gente vai desenvolver hoje? O A avança, daí o B avança, daí o pistão C avança. Daí depois que o C avançar, vai recuar A, vai recuar o B e vai recuar C. Tudo isso num ciclo só. Então, esse sistema aqui para nós já não está servindo. Por quê? Porque o A, ele avançou manual, né, que foi o primeiro clique, mas o retorno dele já foi manual também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse botão aqui e vai deixar o SA2 aqui do meu lado. Por que eu vou deixar o SA2 aqui? Porque esse vai ser já a construção do meu circuito. Então, eu vou colocar válvula solenoide, que seria, a gente chama só de solenoide, a gente tem costume por chamar de válvula. Vamos colocar o nome certo, é só solenoide, né? Eu já vou deixar aqui, ó, certo, uma solenoide para cada uma que eu vou estar utilizando. Qual que são? 6. Pistão A, SA e SA1, SA2, exatamente, são 6. Então aqui seria SB1, aqui SB2, e SC2. Por que eu estou fazendo isso? Porque assim, quando a gente já vai montando, fica de uma forma um pouquinho melhor para a gente estar desenvolvendo o nosso circuito. E a gente não esquece de nenhum passo que a gente precisa fazer. Qual que é um problema que as pessoas têm na hora de construir o circuito? Elas vão fazendo segunda sequência lógica e daí às vezes o circuito fica um pouquinho bagunçado. E quando erra, e ele não dá certo, vamos dizer assim, daí você não sabe aonde arrumar. Então eu vou fazer passo a passo. Então qual que é o que eu tenho que fazer agora? Bom, já coloquei a solenoide, agora vamos pensar na lógica. Como que funciona o meu sistema automático?
No sistema automático, a gente já colocou parte dele, que seria os sensores, né, em cada pistão. Então, quando a solenoide acionar aqui, o pistão A vai avançar. Quando o pistão A avançar, ele vai bater no sensor A2, que é um fim de curso, um contato. Então, quando o pistão A avançar e bater no meu contato, eu posso trazer já um contato aqui, ó. Qual que é o próximo movimento do meu circuito? É o avanço do pistão B. Então, eu vou trazer aqui, ó, um fim de curso sobre o meu avanço do pistão B. Qual que é o nome desse fim de curso? A2. Bom, eu vou fazer a alimentação dele aqui, ó. Bom, professor, o senhor não está colocando selo, não colocou contactor. É porque solenoide, ela precisa somente de um pulso elétrico para funcionar. Ela não precisa do selo. Então, se eu dei um pulso elétrico na solenoide, o pistão avança, eu não preciso ficar alimentando ela para que ela continue sendo acionada. Então, ó, eu vou dar um play aqui e reparem aqui, ó, eu dou um clique no botão, ele alimenta e para. Ora, Na professor, hora, você só me fala isso hoje. mas eu já falei na aula passada, eu falei, não precisa fazer o selo. Só que vocês custam entender que não precisa. A solenoide não é ela é uma bobina exatamente igual ao contactor. Só que qual que é o detalhe do contactor e o detalhe da solenoide? O contactor, como a gente utiliza ele tanto para a parte de comando e quanto para a parte de potência, a nossa parte de potência ela tem que ficar atracada, ele tem que ficar fechado o contato. Então, por isso que a gente cria o selo. Mas a solenoide não precisa de selo, ela precisa de um pulso elétrico. Então, eu vou dar um pulso elétrico. Dei um pulso elétrico. Pronto. Ó, vocês viram aqui, ó, quando fica vermelho é um pulso elétrico. Eu apertei, e ela alimentou e foi. Então, primeiro detalhe que vocês custam a entender. Solenoide não precisa ficar totalmente alimentado. É um pulso só. Deu um pulso, ela acionou. Bom, o que aconteceu aqui, ó? O pistão A avançou e ficou avançado. Por quê? Porque o SA2 não recebeu o pulso elétrico. Então ela não retornou. E o B está acionado, está avançado, porque o nosso fim de curso A2, que está aqui, ó, na mãozinha aqui, no cursor do mouse, ele está acionado aqui, ó. O pistão avançou, bateu no A2, o A2 fechou. E está alimentando SB1. Então, eu já fiz o A avançar e o B avançar. Bom, a nossa sequência é o A avança, o B avança, agora o C avança. Qual que é o próximo passo? Fazer com que esse B2, que ele foi acionado aqui, né, acione a nossa solenoide SC1. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Pega um contato, coloca ele aqui, ó, liga ele com SC1 e liga ele aqui, ó, na alimentação. Vamos só alinhar ele aqui, ó, para ele ficar mais bonitinho. E vou dar o nome de B2. Então vocês viram aqui, ó. Se você reparar, quando eu coloco um contato, eu vou deixar um contato aqui, ó, do lado. O contato não tem nada, não tem nenhum risco nem nada. Mas quando eu coloco o nome de B2, ele já fica com outro risquinho aqui, ó, do ladinho. Por quê? Porque ele já entende que esse B2 é aqui, ó. Já é um fim de curso. E se eu der o nome, por exemplo, de A1, vou dar o nome de A1 aqui, ó. O A1 está sendo acionado aqui, ó, com o pistão parado, ó. Porque o pistão está em zero, então ele já está acionado. Então aqui, ó, já ficou fechado. Então, já está aqui, ó, dizendo que quando a gente dá o nome correspondente aqui ao sensor, ele já entende que se ele está acionado ou não. Eu vou apagar aqui porque a gente não vai estar utilizando agora. Então, eu vou dar um play e vamos testar. Por que a gente tem que ir fazendo e testando? Porque é a forma mais fácil da gente entender que tá dando certo. Então, ó, qual que é a minha sequência? A avança, B avança e C avança. Bom, metade do meu circuito está pronto.
Tá exatamente o que eu precisava. Qual que é a metade? É até o C avançar. Agora, qual que é o processo? Fazer o A recuar, o B recuar e o C recuar. O que a gente vai estar utilizando? Exatamente os mesmos passo a passo do meu circuito. Exatamente o mesmo passo a passo. Bom, o C já bateu lá no C2 com ele avançado. Então eu posso estar utilizando o C2 para fazer o meu A recuar? Posso. Eu vou passar aqui, ó, vou puxar um contato. Vou alimentar ele. E vou colocar o nome desse C2. Posso fazer testando? Eu acho que é o certo a gente sempre fazer testando. O bom do simulador é que ele não pega fogo. Não é igual lá o painel lá do Senai lá. Você faz, se você vai testar e tá ligado pela metade e deixou lá meio solto alguma coisa, ele fecha curto. Aqui ele não fecha curto. Bom, exatamente, deu certo, ó. O A retornou. Então eu vou fazer o mesmo processo pro B e pro C. Vou pegar o sensor que bateu aqui e vou continuar no meu circuito. Qual que foi o sensor que foi o último acionamento? Como foi o retorno do A, então eu vou utilizar o A1. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Não. Não? Então, tá bom. Então eu vou utilizar aqui, ó, sobre o B2, SB2, que é a minha solenoide de retorno, vou alimentar ela e vou colocar o nome de A1. E vamos fazer um teste. Ah, professor, já está alimentando aqui, mas aqui não tem problema, ó, porque SB2 está aqui, ó. Ela já ia estar retornando mesmo. O ar sempre vai ser, a primeira linha de ar é para retorno. Então não tem problema. Então vamos fazer um teste. Então o A vai avançar, B avança, C avança, daí o A retorna, B tem que retornar para a gente acabou de colocar o sensor aqui. Bom, está funcionando. Agora vamos fazer o retorno do pistão C. Retorno do pistão C é o quê? Acionamento do SC2. Vamos puxar aqui um contato. Qual que foi o último movimento que a gente acabou de fazer? Foi o retorno do B. Então o retorno do B é B1. A gente vem aqui, coloca B1. Alimenta e alimenta aqui. Dá um play. Tá feito o nosso circuito. Acabou. Agora qual que é o detalhe? A gente pode criar ele automático ou manual. Então vocês viram que a gente não utilizou nenhum contactor por enquanto. Somente solenoide e fine curso. Tá certo que esse circuito é um pouquinho mais básico, mas, né, a gente tem por costume utilizar contactor. Então, o primeiro detalhe que a gente pode entender é que não precisa de contactor. Bom, para eu fazer um circuito automático, o que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar no mesmo processo. A gente fez um circuito manual, então quando aperta aqui, S liga, ele cria um ciclo inteiro e termina o meu ciclo, e não, ele só vai repetir o ciclo na hora que eu clicar de volta. Mas eu posso colocar aqui, ó, vou puxar um botão e vou colocar aqui, ó, do lado. E esse botão eu vou colocar o nome de automático. Na hora que eu clicar nele, a gente vai criar um método para que ele sempre fique reacionando no meu circuito. Ele vai fazer um ciclo, vai terminar, vai fazer o segundo e vai fazer o terceiro e não para. É isso que a gente chama de circuito automático. Então, para eu fazer um circuito automático é muito simples. Eu posso fazer assim, ó. Posso colocar uma botoeira aqui e é uma das formas, pode fazer diferente.
E eu vou colocar aqui ó, um contato. E agora eu vou puxar uma bobina de um contactor. Por que eu vou puxar a bobina de um contactor? Aqui a gente vai criar um método aqui, ó, só para ser um pouquinho mais sofisticado aqui, para a gente chamar ele de circuito automático. Então eu vou colocar o nome de K1, como a gente tem costume de chamar o contactor de K1. Vou colocar aqui o selo, para ele manter esse circuito ligado. Alimento aqui a botoeira e alimento... Só ficou meio torto, mas não dá nada. E vou colocar aqui também o contato do selo. Como que funciona o contato do selo? Você pega o contato do contactor, o mesmo que você vai acionar aqui, ó, e coloca ele ali para ele mesmo se auto-realimentar. Professor, por que que você está fazendo esse selo e esse contato aí? Porque, olha, tem os mais antigos, chamavam o pulo do gato. Vou trazer um contato aqui, ó, e vou chamar ele de K1. E vou alimentar junto com o meu... Na linha aqui, ó, que a gente está utilizando como a linha mestra aqui, ó, do meu circuito. Esse circuito embaixo é o K1? É. Esse que apareceu aqui é os contatos do K1. Olha que interessante. Qual que foi o último movimento que aconteceu no meu circuito? Foi o retorno do C. Então a gente avançou com A, avançou com B, avançou com C, depois retornou com A, retornou com B e retornou com o C. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou utilizar um contato aberto. Vou colocar ele aqui, ó, e vou alimentar a minha solenoide. Esse contato aberto, eu coloquei aqui, eu vou chamar ele de C1. Foi o último movimento que a gente criou. Então, a gente fez passo a passo. Fazia um movimento, pegava o último movimento. Se o sensor bateu lá no A2, eu pegava o A2. Se ele bateu no A1, eu pegava o A1. Então, podem ver que a gente fez passo a passo e cada movimento a gente foi fazendo. E toda vez que a gente fazia um último movimento, eu pegava um sensor. Sempre do último movimento que a gente tinha feito aqui, eu acrescentava um sensor. Então, o último movimento do meu circuito é o C1. Então, eu peguei e coloquei aqui, ó, uma alimentação, que vai vir pelo K1, e coloquei o C1 aqui, ó. Então, quando o K1 for alimentado e fechar esse contato, ele vai alimentar o meu fim de curso C1. E automaticamente o meu C1 vai alimentar o meu SA1, que vai fazer o avanço do meu pistão. Vou dar um play aqui, ó. Ó, agora, como minhas linhas ficaram tortas, aqui no final ele já começou a dar aquele erro ali, mas não tem problema. Fazer um que seria o meu manual. Meu ciclo. Primeiro ciclo foi... Deu certo. Meu ciclo tá certo, não alterou em nada. Vou apertar meu automático. Vamos ver se dá certo. Pode ser que não dê certo, mas essa ideia aqui tem uma forte chance de dar certo. Vamos ver se vai dar certo o meu automático. Bom, tá mostrando que está dando certo. Então, ó, eu alimentei o meu K1, selei a bobina aqui, ó, ficou ligado. E o contato desse K1 eu utilizei para fazer a minha continuação do ciclo. Exatamente passo a passo como a gente está fazendo. Então eu vou desligar que ele vai terminar o ciclo e acabou. Então a gente acabou de criar. A gente acabou de criar um circuito manual e automático no mesmo. Esse K1, ele vai se manter ligado somente no automático. Então a gente só vai utilizar ele quando a gente for estar utilizando o automático. Então, essa primeira parte, beleza, tranquilo. Qual que é o problema que a gente tem nas nossas
nos nossos circuitos, vamos dizer assim. É quando a série que a gente tem que fazer, né, no caso, a sequência, ela vai precisar derrubar algum circuito. Então, se a gente fosse fazer ao contrário, talvez a gente ia precisar de um selo. Então, eu vou parar a gravação agora.